Paz e bem a todos os inscritos no canal do Frei Theo. No vídeo de hoje, eu irei falar sobre a história da parapsicologia. Parapsicologia que teve os seus antecedentes na metapsíquica, nome anterior à parapsicologia. Antes, mergulhou pela magia, pela astrologia e por diversas superstições, até que em 1882, pelo Dr. Rainer, se tornou ciência universitária com metodologia científica rigorosa para estudar os fenômenos. E que fenômenos são esses? Fenômenos que a gente ou já passou, ainda tem alguém em casa que manifestou esse fenômeno, ou que já ouviu falar. Fenômenos tidos como das casas mal assombradas, objetos que caem sozinhos, sem ninguém mexer, de coisas que pegam fogo dentro de casa, sem nenhuma condição de fogo mesmo, aparentemente, de pedras que entram dentro da casa, estando a casa toda fechada, né? Então, de sonhos que se realizam, de fantasmas de morto, onde todo mundo vê. Esses fenômenos, eles sempre aconteceram, sempre acompanhou o ser humano. E a ciência tradicional, ela não estudava isso. Ela negava. Negava o fato e negava também a estudar. Um erro grosseiro. Ciência é o estudo da realidade. É dever do cientista estudar os fatos observáveis do nosso mundo, seja eles quais forem. Normal, extranormal, sobrenatural, seja o que for, é dever do cientista. E a ciência tradicional, materialista, ela incorreu nesse erro metodológico de dizer que só era ciência e só era científico aquelas realidades que se pudessem estudar em laboratório. Se não pudesse estudar em laboratório, não era ciência e nem era objeto de estudo da ciência. Então, as doenças psíquicas, as doenças psicológicas, a história, a arqueologia, tudo hoje que a gente sabe que é ciência e é científico, para o início da ciência, para a ciência tradicional, não era ciência, não era estudo dela. É científico que o cientista ache um método para estudar o que a realidade exige e não querer que a realidade se adapte ao método científico do cientista. Se os fenômenos que nós temos que estudar é espontâneo, é incontrolável, acontece aqui, acontece depois, não acontece ali, aparece aqui, desaparece lá, eu, cientista, é quem tenho que desenvolver uma metodologia para estudar esse tipo de fenômeno. É espontâneo, é invisível, é incontrolável. Eu tenho que criar, desenvolver essa metodologia e não querer que essa metodologia, que esse fato quer dizer, ele se adapte ao meu método de estudo, ao laboratório, a cortar, a diminuir, né? Então, ciência é o estudo da realidade e a metodologia científica é o cientista que deve estudar a realidade e desenvolver o método de pesquisa. A ciência não explicava os fenômenos e os fenômenos aconteciam, então as religiões começaram a dar as explicações. Se fosse em ambiente espírita, era uma alma desencarnada. Se fosse em ambiente católico, eram as almas do purgatório.
Se fosse em ambiente demonológico, era influência do demônio, uma possessão demoníaca na pessoa. Então, diversas e diversas explicações de seres sobrenaturais para esses fenômenos. Erro da religião? Não, nenhum erro das religiões. Se a ciência negava, se a ciência não explicava, alguém tinha que explicar. E correto a religião ir e explicar. Se hoje a parapsicologia ela encontra obstáculos, resistências no ditame científico desses fenômenos, a culpa não é das religiões. A culpa sempre foi dos cientistas que, por preconceito, por erro metodológico, se negaram a estudar esses fatos. A parapsicologia, ela teve início no Brasil na década de 50, com dois freis franciscanos, Frei Boaventura e Frei Albino Arese. Na década de 60, formado na Espanha sacerdote católico, o jesuíta Oscar González Quevedo veio para o Brasil para estudar os fenômenos do espiritismo, que tinha muitas seitas, tinha muitos relatos de casas mal assombradas, todos esses fenômenos que são possessões demoníacas, que são objeto de estudo da parapsicologia. Então ele veio da Espanha para o Brasil, ordenado sacerdote, fundou no Brasil o CLAP, o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, que começou a formar professores, padres, catequistas, bispos, faziam cursos de parapsicologia e para lecionar, para fazer uma catequese, né, com a explicação científica desses fenômenos. Então foi pelo padre Quevedo que a parapsicologia se tornou conhecida e divulgada no Brasil. Ele é um pioneiro, ele é um grande nome, né, internacional, né, e no Brasil da parapsicologia. Então os estudos que eu farei na série no canal serão pelo CLAP, pela escola do padre Oscar González Quevedo. Tendo dito isso, dá para se perceber que não foi fácil a ciência começar a explicar os fenômenos, dizer, tem explicação, nós temos metodologia, nós comprovamos isso, não comprovamos aquilo, comprovamos o estudo dos milagres, porque o milagre também é um fato observável do nosso mundo e por isso dever do cientista estudá-lo. Então a parapsicologia reconhece o milagre, reconhece a força sobrenatural, Deus agindo na história. E agora eu te pergunto assim, a gente pode se perguntar, é importante todo mundo saber parapsicologia? Não, não é importante que todo mundo saiba. Não é preciso da parapsicologia, nem da teologia, para se ter fé. Fé a gente aceita. Fé a gente segue por aquilo que a igreja, pela tradição, pela fé dos primeiros cristãos, nos diz. Agora, se você é uma pessoa que gosta de se aprofundar na doutrina da igreja, na teologia, nas religiões, é muito bom e importante que você estude parapsicologia, porque aí você terá um ditame científico, poderá fazer a diferença de fenômeno natural e de fenômeno sobrenatural. Então, será muito bom para você que tem interesse em estudar a doutrina da igreja, estudar a religião, conhecer a parapsicologia. Agora, se você não tem muito esse interesse, tem aquela fé tradicional, tem as suas devoções, não está muito
se importando com explicações dos fenômenos e tudo, e vive sua fé tranquila, tradicional, não precisa. Todo mundo precisa de médico? Não. Só vai aos médicos aqueles que precisam. Então, se alguma vez você precisar da parapsicologia, vá até um parapsicólogo, procure saber, conhecer e estudar. Termino aqui a minha explanação sobre a história da parapsicologia e também dizer que eu não quero ofender crença de ninguém, eu só quero mostrar, analisar a explicação científica da parapsicologia para os fenômenos. Se você, depois de ver a explicação científica, disser, não, eu não acredito nisso, eu acredito que é um demônio, eu acredito que é um espírito, eu acredito que é isso, não tem problema. Você tem o direito de ter a sua fé. Eu só quero aqui divulgar, mostrar a explicação científica e dizer, olha, tem essa forma também de se pensar, tem essa forma também de se analisar. Vamos ver, né? Vamos olhar por esse lado, olha pela minha vertente, eu posso olhar pela sua também, e aí a gente vai aprendendo, vai crescendo na fé. Então me acompanhem nos outros vídeos, que eu já irei falar sobre os fenômenos estudados pela parapsicologia, que são comuns, acontece realmente entre o povo, mas eu irei também falar e explicar com a metodologia científica, com a nomenclatura científica da parapsicologia. Meu muito obrigado, tchau, até a próxima.